E aí, pessoal, estão prontos para a terceira aula do Aprimorando Dinamarquês? Espero que sim. Então vamos começar com o vocabulário de hoje. Primeira palavra já é um verbo, galera. Então é o verbo ler, conjugado no presente. Não coloquei para vocês aqui leio, né? Mas também vocês podem colocar como as demais traduções. E a pronúncia é leisa, leisa. Leisa. Depois, substantivo jornal. Evis. 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 Depois, leite. Milk. 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 Sanduíche, pessoal. Sanduíche é uma palavra de origem estrangeira, tá? Sandwich. Sandwich. A gente vai falar todas as letras, tá? Sandwich. Criança, pan, pan, pan. Então aqui a gente come o R, né? Não fala o R. Normalmente quando você tem a vogal seguida de R, né? Você não vai falar, você vai abrir a pronúncia, né? Por exemplo, se é um E, olha o que acontece, né? Leisa, muda, né? O E aqui ele muda para A, né? Isso vem do alemão, né, pessoal? Influência. Então, isso aí, para quem tem conhecimento de alemão, essas regrinhas ajudam bastante, né? Quando você tem um R depois de uma vogal no alemão, a tendência é você realmente prolongar essa vogal também. Muito legal. Então, pan, pan. Depois, pronome pessoal, eles, elas, die, die. Então, atenção que aqui não é de, né? Não se fala de, é die, die, com som de i mesmo. E por último, arroz. Ris, ris, ris. Tá bom, galera? Então essas são as palavrinhas novas, né? E agora vamos para novidades gramaticais. O que vocês vão encontrar de diferente nessa lição? Então, nós temos mulheres. Já anotem aí, tá? Vão anotando tudo. Espero que vocês tenham anotado também as palavras anteriores, porque vocês vão precisar, tá? Para fazer aquele esqueminha da aula passada. Então, mulheres, kvinna, kvinna, kvinna. Depois, meninas, pia, pia, pia. Homens, men, men, men. E por fim, meninos, drang, drang, drang. Então aqui a pronúncia é bem sutil no final, né? Drang. É com som de E mesmo. Drang. Repetindo, pessoal. Kvinna, men, pia, drang. E aí, pessoal, o que vocês conseguem perceber, né? Vocês devem ter notado alguma coisa diferente, né? Com certeza. Bom, aqui, pessoal, a mudança, né, digamos, mais brutal é no homens, mais diferente, né? Que nós aprendemos o singular, né, que é men. E aqui fecha a pronúncia, ficou men. Então, aqui eu já estou dando um spoiler para vocês do que vai ser essa aula, né? Vocês já vão entender o esquema de plural. Olha que bacana. Então, por isso que é importante vocês terem anotado isso aqui também, tá? As palavras anteriores e essas que vão aparecer, que vocês vão precisar, né, utilizar para formar as frases, tá? Então, vamos lá, pessoal. Ah, claro, outra informação que vocês precisam saber com relação aos substantivos aprendidos lá atrás, né? Na primeira parte. Então, gênero comum ou neutro? Então aqui a gente tem evis, enevis, en, evis, enevis. Então sabemos que é gênero comum. En milk, en milk, en milk. Também gênero comum. En sandwich, en
sandwich. En sandwich. Também gênero comum. En ris. En ris. En ris. Também gênero comum. E por último, et baan. Et baan. Et baan. Então, criança, né? E é isso aí, pessoal. Então, criança é o único substantivo neutro, certo? Então, importantíssimo vocês anotarem isso. Então, nós temos en avis, um jornal. En milk, um leite. Apesar de não ser, né, considerado um substantivo contável, né? Mas, se formos classificar, é um substantivo de gênero comum. Mesma ideia para arroz, tá? Não dá para contar, mas é considerado gênero comum. Então, en ris, um arroz, né? En sandwich, aqui um sanduíche. E por último, et baan, então uma criança. Beleza? Muito bom. Tendo anotado isso, pessoal, agora sim dá para a gente começar a formular as frases. Formando frases. 1. Aí, pessoal, a menina está lendo um jornal. Segunda frase, o menino está lendo o jornal. E terceira frase, a mulher e o homem estão bebendo leite. Então, assim, claro, a gente não viu ainda nesta aula, né, o jornal. Mas vocês aprenderam na aula passada a transformar indefinido para definido, né? Então, vocês já sabem como fazer, tá? Então, podem pausar a aula, certo? E eu vou corrigir em 3, 2, 1. Correção 1. Primeira frase, pessoal. Então, a menina está lendo um jornal. Pin leisa enevis. Pin leisa enevis. Pin leisa enevis. Segunda frase. O menino está lendo o jornal. Drein leisa evisen. Drein leisa evisen. Drein leisa evisen. E por último, a mulher e o homem estão bebendo leite ou bebem leite, beleza? Então fica Kvinn og menn drikker milk. 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 Então é isso aí. Se vocês colocaram todos iguaizinhos, estão aqui, né? Parabéns, vocês acertaram. Beleza? Muito bom, vamos continuar, pessoal. Formando frases 2. Agora traduzam estas. Elas são mulheres. Eles são homens. A mulher e o homem estão bebendo leite. Nossa, de novo. Na verdade não era para colocar essa frase, mas tudo bem. Elas são meninas e eles são meninos, tá? Então façam aí. Desconsiderem, tá? Essa aqui de baixo, porque já foi, vocês já fizeram, tá? Eu esqueci de apagar, pessoal. Então façam a mesma coisa, pausam, né? Pausem aí a aula e a correção vai sair em 3, 2, 1. Elas são mulheres. Ficou de é kvinna. De é kvinna. De é kvinna. Frase 2. Eles são homens. De é män. De é män. De é män. Aí depois vocês já tinham feito, né? Aí depois elas são meninas. De é pia. De é pia. De é pia. E por último, eles são meninos. De é drenge.
Die é drei. Die é drei. Então, se vocês colocaram assim, parabéns! Vocês acertaram e vocês entenderam a matéria. Mas vamos entender, né, especificamente algumas coisas agora. Vamos lá, galera. Entendendo o plural. Vamos entender como funciona a regra, né? Então, nós já aprendemos a forma indefinida singular e a definida singular. E agora estamos aqui nessa terceira coluna, né? Essa última coluna aqui, né? Indefinido plural. Então, vamos perceber a diferença. Temos lá no começo, en Quine. Depois, a gente aprendeu Quin, né? Forçando o N, né? Quin. E agora, Quina. Abrindo, né, a pronúncia. Ah. Depois, no de baixo, né, nós tivemos en men. Depois, aprendemos men. E, por fim, chegamos a men. Então, aqui eu estou colocando ele todo em vermelho porque é um plural irregular. Vocês têm que decorar, pessoal. Aí, palavra de baixo, menina. Então, en pi. Depois aprendemos pin. E por último, né, hoje, pia. E por fim, en drein. Depois transformamos para drein, forçando o N. E hoje aprendemos drein, certo? Vamos entender a regra, né? O plural dos substantivos é formado pelo sufixo ea, que é o mais utilizado. Ou também simplesmente por e. Então vocês podem ver aqui os finais, né? A gente tem er, né? Ou e. Mas tem dicas, pessoal, tá? Então vamos para as dicas de plural. Começando com a primeira. O sufixo é o mais comum. Substantivos contendo mais de uma sílaba normalmente levam em seu plural. Como evisa. Olha que legal. Evisa. Porque você tem vis. Então, duas sílabas, tá? Segunda dica, pessoal. Substantivos monossilábicos de gênero comum frequentemente levam e em seu plural. Drein. Então, não dá para você dividir, né? Não tem mais de uma sílaba. É uma sílaba única. Drein. Então, você só acrescenta o e. Por isso que fica drein. Aí, terceira dica, pessoal. Substantivos monossilábicos de gênero neutro provavelmente permanecerão iguais à sua forma original. Vejamos aqui, olha só. Preux, né? Substantivo que a gente viu anteriormente, né? Nas aulas anteriores. Quer dizer, na aula anterior, né, pessoal? Preux. Então, vai permanecer igual. Pão e pães é a mesma coisa, né? Indefinidamente falando, né? Preux. Muito bom. E aí, o último, né, pessoal? A última dica. Se o substantivo já terminar em e, podemos acrescentar somente o R. Como é o caso de pi, menina. Então, só acrescentamos o R e aí fica pia. Mesma ideia, né, para mulher, né? Kvine, que fica kvina. Então, é isso aí. Evisa, Dranha, Brød e por último Pia. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tá? Então vamos lá. Qual é a forma definida? Exercício para vocês, pessoal. Tá? Esse exercício eu vou corrigir só na próxima aula, tá, gente? Eu já começo corrigindo, beleza? Então essa é a última etapa. Quero que vocês passem para a forma definida en milk, en ris, et baan e en sandwich. En milk, en ris, et baan, en sandwich. E é super importante que vocês estejam mantendo contato, né, com o aplicativo Duolingo, porque ele auxilia bastante na parte da pronúncia, tá, galera? Vocês ficam
repetindo, né? Várias e várias vezes, tá certo? Isso vai fazer com que vocês pensem melhor no idioma, tá certo? Então, pessoal, agradeço muito pela companhia, pela atenção. Chegamos ao fim de mais uma aula. Não esqueçam de curtir e compartilhar para continuar ajudando o canal a crescer. E um grande abraço para vocês, se cuidem e a gente se vê na próxima aula, galera. Até lá!